Olá, bom dia, tudo bom? A gente está na organização aqui, até não sabia que a minha aula era agora, então foi naquela correria. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da lombalgia aguda inespecífica, tratado com craniopontura de Yamamoto. Na verdade, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu na Escola Paulista de Medicina, e aí teve a minha aluna, que é a doutora Tatiana Molinas, que foi parte integrante de um mestrado, e quem orientou todo esse trabalho foi o Dr. Jamil, que é especialista em coluna da Escola Paulista. A Andréia ela é uma fisioterapeuta que aplicava os questionários, então foi um trabalho bem interessante que a gente teve até publicações. Isso é para mostrar, na verdade, o quanto a acupuntura, a gente observa isso na prática, os resultados, e eu quis comprovar na universidade, mostrar os efeitos reais que a acupuntura traz para a gente. Sem conflito de interesse, todos os autores declaram sem conflito de interesse. Esse trabalho foi registrado no Clinical Trials e foi feito também, aprovado na Comissão de Ética. Isso é um detalhe importante que muitas pessoas, quando começam a fazer pesquisa, não observam, é o registro do trabalho e também a permissão do Código de Ética. Isso faz com que seu trabalho seja valorizado e você consiga ter publicações. Bem, quando a gente fala em lombalgia, segundo a definição, é uma dor localizada entre a última costela e a prega glútea. E podemos classificar a lombalgia em relação a quanto à duração e quanto à etiologia. Tá certo? Em relação à duração, a gente vai ter a dor aguda, subaguda ou crônica, e quanto à etiologia, podemos ter mecânico-degenerativos, não mecânicas e psicossomáticas. Tudo bem? Bem, na lombalgia aguda, ela pode ser classificada como específica ou inespecífica. A específica pode ser causada por tumores, infecção, fratura, osteoporose, espondiloartropatia, outros processos inflamatórios e a famosa síndrome da cauda equina. E a inespecífica, não relacionado a nenhum fator etiológico definido, né? Isso daqui é importante você classificar, porque é onde você vai observar a conduta terapêutica. Muitas vezes, numa síndrome de cauda equina, isso daqui é tratamento cirúrgico, né? Então, é importante que você saiba fazer diagnóstico para saber aonde indica cirurgia e aonde não indica cirurgia. Na lombalgia aguda inespecífica, você vai ver que 90% serão diagnosticadas como inespecífica. De 70% a 90% dos adultos, um dia sofrerão alguma dor na lombar. Então, se você não tem dor lombar, vou te dizer que um dia você vai ter dor lombar. O pico é entre 35 a 55 anos, e os sintomas geralmente agudos e autolimitados em 80% a 50% dos casos. Na realidade, qualquer lombalgia, ela pode durar até 30 dias. Fazendo ou não sem tratamento, ela pode ter a remissão sem ter, mas, obviamente, com dor você acaba dando anti-inflamatório, fazendo vários tratamentos, mas em 30 dias, normalmente, a dor ela pode acabar. E somente 2% a 7% dessas lombalgias, ela pode se tornar crônica. Nessa lombalgia aguda inespecífica, você vai ter, então, a cronificação de 2% a 7% dos casos, e nós temos algumas coisas que podem perpetuar a questão da dor. Então, variáveis relacionados ao estresse e personalidade, fatores socioeconômicos, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Hoje em dia, a gente aconselha que o paciente com dor lombar não faça aquele repouso absoluto. Ele consiga fazer o alongamento, qualquer movimento, ele já ajuda na recuperação da dor do paciente. Obviamente que na história clínica, nós temos que ter a exclusão do que a gente chama de red flags, que são sinais importantes para a investigação de qualquer dor. Ou seja, uma dor progressiva, a neoplasia, uma queda do estado geral do paciente,
tem febre, perda de peso e sintomas neurológicos, são sinais vermelhos que você precisa estar alerta, porque aquela dor lombar pode ser, por exemplo, causada por uma metástase óssea. Tá claro? E você tem o yellow flags, que são as bandeiras amarelas, que pode ser atitude inapropriada, litígio e problemas emocionais. Na lombalgia aguda inespecífica, você vai, no exame físico, excluir as doenças neurológicas e você vai ver que, para a lombalgia aguda inespecífica, não é necessário pedir ressonância. A ressonância não é um item primordial para você fazer diagnóstico de lombalgia aguda inespecífica. Tá? Em relação ao tratamento que a gente pode usar medicamentos, pode fazer esclarecimentos, manutenção das atividades, e nós vamos ter outros tratamentos que podem ajudar no paciente com lombalgia aguda. Bem, quando eu fui convidado para fazer esse trabalho, eu falei assim, bom, vou fazer acupuntura, mas eu vou querer fazer a craniopuntura, porque, teoricamente, eles queriam que eu fizesse a acupuntura clássica, e como eu dou aula de craniopuntura, estudo craniopuntura, ou seja, me dedico toda a minha parte profissional com o crânio, eu coloquei que a técnica introduzida nesse trabalho ia ser craniopuntura. Então, em relação ao tratamento e novas técnicas de acupuntura, nessas últimas décadas, você poderia fazer com aurículo, pode-se usar, por exemplo, técnica punho-tornozelo, pode usar a técnica coreana, como Koryo, Sujoki, e, obviamente, eu acabei escolhendo a craniopuntura de Yamamoto. Né? Em relação aos estudos, você vai ver que na revisão de literatura é muito comum você ter que a eficácia da acupuntura no tratamento da lombalgia, ela tem sido revisada nesses últimos anos, né? E na revisão sistemática da Cochrane, ele avaliou os efeitos da acupuntura na lombalgia. Na nossa pesquisa, naquela época, tinham-se 35 trabalhos, tanto em língua japonesa quanto chinesa, e nós tínhamos apenas 3 de lombalgia aguda inespecífica. Então, é muito pouco trabalho em relação à lombalgia aguda inespecífica. Muitas vezes, o trabalho ele não classifica os tipos de lombalgia e acaba aplicando lombalgia, tanto crônica quanto aguda, para fazer o trabalho científico. E aí, o que a gente percebeu? Que tem pacientes com sintomas agudos e crônicos, o trabalho não tem descrição do tipo da técnica, as amostras são pequenas, tem curto segmento, ou seja, baixa qualidade metodológica. Então, muitos trabalhos, eles são mal desenhados, mal feitos, e às vezes você tem um trabalho que o indivíduo faz uma sessão só de acupuntura e faz a análise dos dados, né? Então, devido à evidência conflitante sobre a efetividade da acupuntura comparada com placebo para o tratamento da lombalgia aguda inespecífica, e, obviamente, a larga utilização da técnica de Yamamoto aqui no país, resolvemos estudar essa efetividade nesses pacientes. Acabei escolhendo, então, a técnica do professor Yamamoto, né? E se você for analisar quem já teve aula comigo de Yamamoto, você vai perceber que o Yamamoto é constituído por microsistemas. Então, nós temos 8 microsistemas, 5 localizados na cabeça, com a finalidade terapêutica, que são os pontos básicos, cerebrais, sensoriais, Y e pares cranianos, e nós vamos ter 3 microsistemas para o diagnóstico. Então, hoje você tem na região cervical, na região abdominal e, atualmente, tem um novo microsistema que é no braço para fazer diagnóstico. Então, a gente faz a palpação cervical para saber qual Zhang-Fu que está alterado. E a gente utiliza os pontos básicos para o tratamento das dores osteomusculares. Para quem não conhece, esse daqui é o diagnóstico do braço. Aqui você vai ter uma área relacionada ao cérebro, uma área relacionada à cervical, torácica e lombar. No momento que eu fiz esse trabalho, não tinha essa palpação no braço. Então, a palpação é uma coisa nova, então ele não foi incluído nesse trabalho.
Qual que é a vantagem da utilização da craniopuntura? Você vai perceber que ele tem menor duração e número de sessões comparado à acupuntura tradicional. Muitas vezes, eu vejo que, às vezes, em 4 ou 5 sessões, eu consigo, só com a crânio, já resolver aquela crise aguda do paciente. A vantagem de ter um material de baixo custo. Uma outra coisa importante da técnica é a posição que o paciente fica sentado, você faz o exame, o diagnóstico e faz o agulhamento. Pontos são localizados somente no crânio e você pode padronizar os pontos. Então, isso é uma coisa que os estudos muitas vezes exigem de um trabalho científico, que muitas vezes na acupuntura é muito complicado de você padronizar os pontos a ser utilizados. Na craniopuntura, eu padronizei o ponto D, que é o ponto específico da lombar, o H e o I, que são pontos que complementam o tratamento da lombar, e nos pontos Y eu tratei o rim, a bexiga e o fígado. Então, na técnica de Yamamoto, você vai ter o paciente sempre sentado e o acupunturista colocando a agulha. Isso facilita muito em termos de serviço público, que muitas vezes a gente não tem tantas macas. Obviamente, isso facilita para você começar um trabalho. Foi assim que eu comecei na Secretaria da Agricultura a desenvolver a técnica de Yamamoto. O objetivo desse trabalho foi avaliar a efetividade da acupuntura utilizando Yamamoto para o tratamento de pacientes com lombalgia aguda inespecífica. Foi feito um estudo em relação à dor, capacidade funcional e qualidade de vida. Esse foi um estudo prospectivo, controlado, randomizado e duplo cego. Foi feito um cálculo de amostra, que eu não vou entrar em detalhes, e nós tivemos 80 pacientes. Os pacientes foram randomizados aleatoriamente, foi usada uma tábua de randomização, sigilo de alocação, com envelopes opacos e lacrados. Então, o paciente sorteava esse envelope, e eu, que era o acupunturista, era o único que sabia se o paciente estava no grupo acupuntura ou no grupo controle. Tivemos critérios de inclusão, que eram lombalgia aguda com duração de menos de 30 dias, idade entre 18 e 65 anos, um paciente com EVA, ou seja, escala visual analógica de dor inicial entre 4 e 8, e ter concordado em participar do estudo, assinando o termo de consentimento. A gente excluiu os pacientes com dor de origem inflamatória, neoplásica ou infecciosa, que teve cirurgia prévia, litígio, que teve mudança na atividade física nos últimos 3 meses, dor ciática completa, que tivesse feito craniopuntura, porque, na verdade, o paciente não poderia saber como é que era a técnica. Se ele entrasse no grupo controle, ele não podia saber o que é a craniopuntura. Se ter tido feito fisioterapia ou acupuntura nos últimos 3 meses, que não seja contraindicado o uso de anti-inflamatório e gravidez. Foram recrutados 80 pacientes com lombalgia aguda inespecíficas e nós randomizamos eles em 2 grupos. Um grupo controle e um grupo intervenção. No grupo controle, a gente fez uma acupuntura falsa, não penetrante, e no grupo intervenção, a gente fez uma acupuntura verdadeira. Então, aqui que pega o início de uma dificuldade de um trabalho científico em acupuntura, é fazer esse grupo controle, porque você enganar o paciente que é o complicado. E muitas vezes, se você faz acupuntura penetrante no grupo controle, você está fazendo a lesão tecidual, você está fazendo toda a liberação, muitas vezes, de neurotransmissores, e muitas vezes o resultado do grupo controle ele acaba sendo até parecido com o grupo de intervenção. Então, o ideal mesmo é que a gente não tenha penetração do ponto. Na Inglaterra, os estudos eles usam até uma agulha especial, que você tem como se fosse um mandril, e uma agulha que você bate, parece que vai entrar na pele, mas ela não entra na pele. Só que cada agulha dessa custa em torno de 2 libras, então às vezes inviabiliza um estudo como esse. E uma coisa importante, por ser uma lombalgia aguda, todos os pacientes eram prescritos com diclofenaco de 50 miligramas de até em 8 horas, se tiver dor. E o paciente, então, anotava o número de comprimidos utilizados naquela semana. No grupo intervenção, era uma acupuntura verdadeira, com penetração subcutânea. Nós fizemos 5 sessões, com uma duração de 20 minutos com o paciente sentado. Sessões no primeiro dia,
após 3 dias, uma semana, 14 dias e 21 dias. Usamos agulha de crânio-puntura, aquela 0,25 por 15. E uma coisa importante foi a utilização de um chapéu com orifício central, que expunha a região escalpiana, impedindo a visualização da agulha pelo paciente. A gente utilizou pontos básicos para a lombalgia, aqueles pontos que eu padronizei. É importante que você padronize também o acupunturista. Então, para um trabalho ser reconhecido, muitas vezes não pode ter vários acupunturistas fazendo a pesquisa. O ideal é eleger um acupunturista, de preferência com experiência, para poder fazer o trabalho. E o paciente recebia a prescrição do anti-inflamatório. Então, aqui eu tenho o paciente sentado com esse chapéuzinho. A gente foi na 25 de março, compramos vários chapéus, cortava esses orifícios, e aqui eu introduzia as agulhas. Então, esse grupo era bem fácil de fazer. Lá tinha salas individuais, então os pacientes não se viam, tá certo? Somente na recepção, que eles ficavam juntos, então todos ficavam com um kit de agulha, com vidrinho, e o chapéu na mão. Então, você padroniza, porque na recepção cada um fica fofocando, então você vai padronizar a metodologia. Aí o que aconteceu? No grupo, que seria o controle, a gente não colocou penetração da agulha. Em ambos os casos, eu fazia a verificação do IG4 e fazia também a palpação cervical. Então, em todos os grupos, eu palpava o IG4 e fazia também a palpação cervical para padronizar. Você não pode fazer nada diferente de um grupo e do outro. No grupo placebo, que era o controle, a gente usava a falsa acupuntura, fiz 5 sessões com duração de 20 minutos, paciente sentado, nos mesmos tempos, só que eu usei mandril com agulha com tubo guia. O paciente também usou o chapéu com orifício central, tá certo? Que não fazia com que o paciente visse as agulhas. Meio que padronizei os pontos, ou seja, eu usava os mesmos pontos, mas não usava agulha. Mesma coisa, mesmo acupunturista, e prescrevia diclofenaco. Então, nesse trabalho, o que eu fazia? Eu só tocava com mandril. Então, eu pegava, mostrava o tubinho de agulha, fazia o barulhinho de agulha, pegava a agulha, colocava no mandril e só tocava. Mas o que eu fazia? Eu padronizava o IG4. Então, o IG4, por exemplo, à esquerda estava mais sensível. Então, eu fazia toda a metodologia falsa à esquerda. Tá certo? Isso eu marcava no papel para não esquecer, porque às vezes tinha paciente que era à direita, tinha paciente que era à esquerda. Então, eu marcava à esquerda. Na volta, que o segredo é na volta, aí eu falava assim para o paciente, ó, você vai ficar 20 minutos, não mexa a cabeça, não chacoalhe, não põe a mão na cabeça, tá certo? Não. Porque senão a agulha pode cair, e aí daqui 20 minutos eu venho tirar a agulha. Aí eu voltava 20 minutos, pegava o algodão e fazia todo o processo como se eu fosse tirar as agulhas. Pegava o vidrinho, enganava ele, e falava assim, vou tirar a agulha, e colocava o algodão como se estivesse sangrando, entendeu? Fazer todo o método igual. Aí o que acontece? Foi feitos os pontos diagnósticos das cervicais. Então, aqui um dos principais pontos está relacionado ao ponto do rim e da bexiga. A gente tem 2 localizações, o fígado. E, obviamente, aqui tem o mapa completo da palpação. Na realidade, eu palpava os 12 pontos para padronizar toda a metodologia. Para quem não conhece, o ponto D está localizado na região temporal de 3 a 4 centímetros, 1 centímetro acima do arco zigomático. Aqui é o ponto D sozinho, isolado. Esse é um ponto específico relacionado à lombalgia. Então, se você olhar o arco zigomático, você vai ver que o ponto fica a 1 centímetro desse arco. Tá? E depois eu tinha os pontos lombares, que vai de D1 a D6, que também eu palpava e colocava para o tratamento daquele paciente que era do grupo intervenção. Né? Esse ponto de D1 a D6, ele representa a parte da coluna. Então, você vai ver que ele tem uma representação aqui de como se fosse L1, aqui como se fosse S1. Então, nesses pontos lombares, eu tenho aqui de D1 a D6, que é 2 centímetros de comprimento, ele vai representar esta área da lombar. Então, é entre L1 a S1. Aqui na isolena, para quem conhece a isolena, tem aqui o ponto D, D1 a D6, aqui na parte Yang, mas nesse trabalho eu só usei
pontos na área IN, que são pontos que, segundo o professor Yamamoto, são usados para casos mais agudos. Usei também os pontos H e I. O ponto H está localizado meio centímetro acima do ponto básico B, e o ponto I está de 3 a 4 centímetros do ponto básico C. Então, se você olhar numa imagem para o paciente, você vai ter o ponto B, meio centímetro acima, eu vou ter o ponto H. Tá certo? Aí depois eu vou ter o ponto I, que está de 3 a 4 centímetros do C, aqui na isolena, o ponto H, e aqui o ponto I na isolena. Esse ponto H, numa forma mais simples, ele está a 2 centímetros lateral da linha média, que aí você vai ter o ponto B, e meio centímetro acima da implantação do cabelo. Tá certo? E o ponto I está nessa região temporal, a 5 centímetros lateral da linha média e a 4 centímetros da linha de implantação do cabelo, com uma angulação de 45 graus. Tudo bem? E os pontos Y, eu usei o ponto da bexiga, usei também o ponto do rim e também usei o ponto do fígado. Ok? Então, são os 3 pontos Y que eu acabei padronizando. Aqui eu tenho todo o esquema dos pontos Y do Yamamoto. Então, basicamente, eu usei esses 2 e o ponto do fígado. Né? Lembrar que essa área é uma área muito inervada, tem muita musculatura e tem também muita irrigação. É uma área que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de estar agulhando. Bem, foi feita uma ficha de avaliação inicial, com dados demográficos, avaliação clínica com avaliador cego quanto aos grupos. Então, a doutora Andréia fazia os questionários, ela era cega, não sabia quem era o paciente, de que grupo que ele estava, e foi feita essas avaliações nesses tempos todos. Em cada tempo, a gente usou a escala analógica de dor, usamos o questionário Holmes-Morris, que é capacidade funcional, o SF-36, o leakage e o número de comprimidos de anti-inflamatórios. Então, esses foram os instrumentos de avaliação. Na verdade, inicialmente, chegaram 100 pacientes com lombalgia aguda. Apenas 80 entraram no grupo, porque 13 não preenchiam o critério de inclusão e 7 se recusaram ao estudo. Aí nós fizemos 40 com a intervenção de acupuntura e 40 foi de placebo. Tá certo? Em relação aos números, você vai ver que a característica entre um grupo e outro eram bem semelhantes, não houve diferença significativa em relação aos grupos. Uma faixa etária média de 47 anos no grupo intervenção e 43 no placebo. Obviamente, predominou as mulheres, predominou pessoas da raça branca e as pessoas de trabalho braçal, porque eram todos recrutados da Escola Paulista de Medicina. Em relação aos estudos, você vai ver que o grupo intervenção e o placebo começavam sempre com uma EVA entre 6 e 7, e na medida que foi se passando, ou seja, depois de ter 14, houve uma diferença. Ou seja, o grupo placebo ainda mantinha um EVA mais alto do que o grupo intervenção. Né? Em relação ao EVA 2, que seria a análise da dor depois da acupuntura. Então, o EVA 1 é quando o paciente chega para a consulta. Aí você pergunta quanto está a dor dele. O EVA 2 é depois do tratamento, você pergunta como é que está a dor dele. Você vai ver que ambos também começaram em relação ao mesmo número entre 6 e 7, e quando tem o EVA 2, você vai ver que o grupo intervenção caía mais do que o grupo controle. E aí, em relação ao Holmes-Morris, você vai ver também que entre o grupo intervenção e o placebo, você vai ver que a partir de T14 começou a ter diferenças estatisticamente significantes em relação aos 2 grupos. Aqui, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, você vai ver que também teve essa diferença. Então, nesses amarelinhos aqui do gráfico, é onde começou a ter diferença estatística. Não vou entrar em detalhes em todos os slides, porque o tempo também já está se esgotando aqui,
Mas você vai ver que o estudo foi feito que mostrou em vários tempos várias diferenças significativas entre os dois grupos. Tanto em relação ao leakage, também você vai ver que também teve diferença estatística entre cada tempo. E o mais interessante que eu queria trazer para você é a diferença do consumo de anti-inflamatório. Que isso é uma das coisas que a gente tinha percebido na Prefeitura de Campinas, quando a gente introduzimos a craniopuntura. Você vai ver que a média de comprimidos do grupo intervenção foi de 7 e do placebo foi de 16 comprimidos de diclofenaco durante o estudo. Isso ocorreu em todos os tempos, teve diferença estatisticamente significante entre cada grupo. E aqui você, então, vê no gráfico a diferença. Ó. Então, o grupo intervenção em amarelo usou menos anti-inflamatório do grupo placebo. Em relação a visitas de pronto-socorro, não houve diferença significativa entre os dois grupos. Tá certo? E uma das coisas mais importantes que foi desse trabalho foi saber a credibilidade do placebo. Então, no final do estudo, os pacientes foram questionados sobre qual tratamento haviam recebido, acupuntura real ou não penetrante. E o que é interessante, que 36, ou seja, 90% dos pacientes pertencentes ao grupo placebo acreditaram que haviam recebido acupuntura verdadeira, suportando a credibilidade da técnica placebo utilizada no estudo. Então, a gente perguntou para aquele paciente que ficou no grupo placebo se ele acha que fez acupuntura. E eu consegui enganar ele, entendeu? E todos os pacientes do grupo acupuntura acreditaram que fizeram acupuntura verdadeira. Concluindo, a acupuntura foi mais efetiva do que o placebo em relação à dor, capacidade funcional, qualidade de vida e reduziu o consumo de anti-inflamatório. E esse estudo a gente peleja muito para a questão de publicação. Só para você ter uma ideia, demorou quase 3 anos para a gente poder publicar esse trabalho. Esse trabalho foi publicado o ano passado no BMJ, e tem hoje ele aqui na íntegra, o trabalho. Quem quiser ver esse trabalho, acesse o site do Colégio Médico de São Paulo, você vai ver um símbolo bem grande do BMJ. Você clica nele, você vai ter na íntegra, em PDF, o trabalho. Então, esse é um trabalho muito importante para a acupuntura. A gente levou esse trabalho, aqui é a doutora Tatiana, para o EULAR, que é o maior congresso europeu de reumatologia. A gente ganhou prêmios nesse trabalho. Então, o EULAR de 2009. A gente levou esse trabalho também para a Pensilvânia, no ACR, que foi o maior congresso americano de reumatologia. E esse trabalho também ganhou uma menção honrosa em relação a um dos posters mais notáveis do Congresso. E, no último congresso que eu participei da IKEMART, na Holanda, esse daqui é um parque na Holanda chamado Keukenhof. Para quem gosta de flores, é um parque que não pode deixar de visitar. Ocorre sempre em 2 meses só do ano, se eu não me engano, é abril e maio, na Holanda. E lá eu participei de um congresso internacional do IKEMART, em acupuntura, e uma semana antes do congresso me avisam que eu tinha que fazer uma explicação oral em inglês. Na minha época, o meu inglês era bem tabajara ainda, mas eu consegui dar aula nesse congresso, e esse trabalho ficou em 2º lugar nesse congresso. Aí apresentei no Sindor em 2011, também foi premiado, e faço um convite para vocês, para terminar, que eu vou fazer uma nova turma para ir para o Japão, para fazer o professor Yamamoto. O curso do professor Yamamoto vai ser do dia 6 ao dia 10 de abril. Nós vamos no dia 2, embarca, e volta no dia 25, via Dubai. Então, a gente faz o curso do Yamamoto, depois faz viagem no Japão, termina em Dubai e volta para o Brasil. Né? Quem quiser depois informações, manda um e-mail. E na última vez que a gente foi para o Japão, a gente foi para Okinawa, e aqui está a doutora Yaena. Então, eu faço esse convite para vocês, que é uma técnica muito boa para você estar utilizando no consultório. Tá? Obrigado.